A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para sua reflexão, para mim e para sua, que está em 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. Eu tenho meditado, já estou vários dias meditando essa palavra. E fala assim, e tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E aqui no 7 ou 6, e, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria, né? Aleluia, né? Olha que tremendo, olha que... Aleluia, estou refletindo nessa passagem, só tentar melhorar um pouquinho aqui. Eu estou refletindo nessa passagem já há alguns dias, né? E pensa comigo, né? Aleluia, né? E temeu a Davi, né, ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Davi faz com que eles levam a arca, ordenou, né, que a arca entrasse na casa de Obed-edom, né. Não vou entrar no ponto aqui, usar, né, Deus faz uma ruptura usar, porque ele tocou e tocou de qualquer maneira, né, ele tocou levando a obra do Senhor de qualquer jeito, né, mas vamos entrar nessa parte aqui, a arca entra na casa de Obed-edom. Vamos pensar comigo, foi imposto, o rei dá uma ordem, né, eu tenho estudado e parece que a casa de Obed-edom era no caminho, e coloca, né, é imposto a arca do Senhor à casa de Obed-edom. E a arca acabou de fazer uma ruptura no sacerdote. Imagina, né? Fico imaginando o povo olhando, a arca vai entrar na casa de Obed-edom e vai queimar tudo, vai levantar aquele fumaceiro, vai ser porque, né? Mas pensa que Obed-edom é você, e a arca vai entrar na sua casa. Você foi escolhido para entrar a arca do Senhor, a presença de Deus na tua casa. E quando Obed-edom presta atenção naquilo, porque a arca vem chegando, e a arca já fez uma ruptura em um homem que nasceu e foi preparado, treinado, escolhido, separado por Deus de uma tribo que era para direcionar, para trabalhar na casa do Senhor, e fez uma ruptura nele. A primeira coisa, a arca vai entrar na casa de Obed-edom. Pensa que eu sou Obed-edom, e o que eu aprendo com ele, esse homem se coloca de joelho, e ele se prostra, e ele começa a buscar o Senhor, e ele começa a arrependimento, a renúncia, a família inteira dele. Mas ele está buscando por quê? Porque a arca destruiu, fez uma ruptura em Uzá. E a primeira coisa que esse homem se põe, ele se humilha na presença do Senhor. Então, olha o que diz
E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. A bênção foi tão grande que Davi ficou sabendo. Então avisaram a Davi: Davi, a arca entrou na casa de Obed-edom. E vendo a arca destruir tudo que o homem coloca a mão, está prosperando. Nesses 3 meses Deus prosperou tremendamente. Porque ele se humilhou. Porque ele partiu para renunciar, ele se arrependeu, mesmo que, mas a arca está entrando na sua casa. Então faça como Obed-edom, a presença de Deus está entrando na sua casa. Então faça como Obed-edom, abra a porta para o Senhor e se humilha na presença do Senhor e desce a casa do olheiro. Ei, a arca entrando na minha casa. Ei, é a presença de Deus entrando na tua casa. Mas se arrependa, renuncia, abra mão do pecado, abrace a presença do Senhor, porque olha, e abençoou em 3 meses, abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então se prepara para um grande avivamento dentro da sua casa, se prepara para o renovo, se prepara para a cura, libertação, restauração, transformação, mas se prepara, faça como Obed-edom, se humilha na presença do Senhor, se arrependa, renuncia. Ei, a presença do Senhor está entrando na minha casa, a presença do Senhor está entrando na sua casa. Então aproveita para buscar o Senhor. Fica com Deus, Deus abençoe. Me ajude a fazer o ID de Jesus. Se gostar, deixa um joinha, faça um comentário, me ajude a fazer o ID de Jesus.